Muito bem, 18 anos de ministério aqui nesse bairro. Começamos ali no Castelinho, uma antiga casa de ração. De repente, no dia 1º de setembro de 2001, um sábado, às 15 horas, iniciamos um trabalho ali com a mensagem do semeador. 18 anos. Eu gostaria de fazer uma comparação hoje com a igreja, talvez inédita. Eu, pelo menos, nunca ouvi esse tipo de comparação que eu vou fazer hoje. Gostaria de comparar a igreja com um horto florestal. Sim, um horto florestal. Uma floresta de árvores, maior do que a floresta amazônica. Árvores sagradas, árvores santas. Uma floresta de Deus. Usando a palavra de Pedro, eu diria uma floresta de propriedade exclusiva de Deus, separada por Deus. Árvores sagradas. Porque as suas raízes são santas. Paulo comparou a igreja, lá em Coríntios 3, com um edifício. Existem várias comparações que se possa fazer com a igreja. E quando ele compara a igreja com o edifício de Deus, todo edifício precisa ter alicerces fortes para poder suportar as suas torres, a sua estrutura. O alicerce é a base da construção. Assim como as raízes suportam a árvore, o tronco, os galhos, as flores, os frutos. A igreja também, como uma árvore, ela precisa ter raízes fortes para poder sustentar a sua obra, sustentar os seus frutos. Raízes fortes. Eu me lembro quando fui pastor na Cristã Evangélica, no Jardim Maringá, há 8 anos. Quando nós mudamos para lá, moramos na Rua General Osório, número 20. E eu não me esqueço que havia uma árvore muito grande, bem na calçada de casa, no portão. Quando eu vi aquela árvore, eu disse, que coisa maravilhosa, né? Ela produzia sombras. Mas, por outro lado, todos os dias eu tinha que varrer. Tinha que levantar cedo, varrer as folhas, os frutos que caíam. E quando dava um vento, então, né? Tinha domingo, às vezes, pela manhã, eu acordava com pressa, né? Dizia, acho que eu vou varrer depois. Mas aí eu olhava para o lado da calçada da vizinha, a dona Margarida, estava limpinho. A outra vizinha, limpinha. E só a minha parte ia ficar suja, então tinha que correr, varrer, pegava a pazinha, punha no saco de lixo. Mas, de repente, aquelas raízes foram crescendo, 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 e começaram a destruir a calçada. Mas removiam mesmo a calçada. Nós chamávamos os pedreiros iam lá, escavavam as raízes, consertavam a calçada, em pouco tempo as raízes se alastravam de novo e destruíam a nossa calçada. Eu já estava desacursoado com aquilo, e aí nós começamos a lutar com a prefeitura para cortar a árvore. Olha, é difícil cortar uma árvore. Principalmente com esse espírito ambientalista, né? Não se cortava. Foi difícil. Tive que arranjar ali um vereador para facilitar a minha vida, para a prefeitura poder ir lá, cortar aquela árvore e já plantar uma outra no lugar. Aí resolveu o problema. Sabe por quê? As suas raízes eram muito fortes. Assim como deve ser a igreja. Raízes saudáveis, igrejas fortes. E eu gostaria que nós pudéssemos estar imaginando a igreja hoje como esse horto florestal de Deus. Imaginar cada um de nós uma árvore deste horto, uma árvore desta floresta, produzindo frutos.
Uma árvore que está sendo preparada, cultivada para o dia da grande colheita, quando o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua floresta de árvores. E para falar rapidamente, praticamente numa devocional, vamos ler o Salmo primeiro? Olha o que diz o salmista. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o caminho dos ímpios perecerá. O justo é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Se um justo representa uma árvore, 2 justos, 2 árvores, 3 justos, 3 árvores, uma multidão de justos, uma floresta. E uma multidão de floresta, um horto. Mas é uma floresta de árvores santas, sagradas, árvores justas. Uma floresta de propriedade exclusiva de Deus. E esta árvore plantada junto à corrente de águas, esta floresta, ela é capaz de sustentar, só ela é capaz de sustentar os seus princípios e os seus valores. Ela não toma a forma do mundo, ela é determinada. Tanto é que o Salmo começa assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não, não, não e não. Ele é determinado. Ele não toma a forma do mundo. Onde é que ele encontra resistência? Onde é que ele encontra capacidade, força para ser tão determinado assim? A resposta é simples. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E medita de dia e de noite. Este é o segredo das suas raízes. As suas raízes estão firmadas na palavra de Deus. As raízes da igreja precisam estar firmadas na palavra de Deus. Quando as nossas raízes estão firmadas na palavra, nós resistimos. Nós vamos dizer para o mundo: não, não, não. Nessa orquestra só se entra música consagradas, músicas santas. Ah, vamos tocar um funk do mundo. Não, não, não. Resiste. Há uma diferença grande entre meditar na palavra de Deus e ler. O que foi que Deus disse para Josué? Josué, obedeça o livro da lei. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Medita no livro da lei. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Meditar é diferente de ler. Quando a gente lê, a gente esquece. Mas quando nós meditamos, nós nutrimos a alma. E quando o justo aqui, esta árvore, medita de dia, de noite, durante o dia, nos alimentamos com comida, proteínas, vitaminas, e à noite nós alimentamos com sono. Mas quando lemos a palavra e meditamos, a alma rumina. Ela rumina. Ela é nutrida. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí nós encontramos capacidade para resistir. Vocês se lembram da resistência de Daniel e seus amigos na Babilônia? Porque quando nós estamos meditando, nós encontramos sabedoria e discernimento
para saber até onde nós podemos ceder e até onde nós temos que resistir, dizer não, não, não. Nabucodonosor disse, vamos mudar o nome de vocês. Sadraque, Mesaque, Abdenego, tudo bem, é só um apelido, aí a gente cede. Agora vocês vão ter que adorar os deuses da Babilônia. Opa, aí não. Aí a gente não cede. A gente paga o preço. Vocês vão comer das finas iguarias do rei. Também não. Eles sabiam a hora de ceder, a hora de resistir. Porque suas raízes eram profundas. Suas raízes estavam fundamentadas na palavra. Quem não tem raízes aprofundadas na palavra de Deus hoje, é enganado. Há tantas fábulas sendo pregadas por aí. Eu fico imaginando essa orquestra que toca em tantas igrejas. Ainda bem que vocês escolhem até as igrejas para tocar. Porque vocês devem ter ouvido muitas coisas por aí. Mas é uma bênção quando a gente ouve uma mensagem fundamentada na palavra. A igreja pode mudar. A igreja precisa mudar na sua história em algumas coisas. Mas naquilo que é relativo, nós não podemos mudar nas coisas absolutas. Ela muda, ela contextualiza. A igreja não é a mesma de 30 anos atrás. Eu tenho 34 anos de ministério. Olha como a igreja mudou, Sidney. Como mudou nesses 34 anos? Mudou muito. Assim como as árvores mudam. Nas estações. Na primavera você vê aqueles ipês amarelos, brancos. É uma coisa fantástica. Chega no outono, as folhas caem. No inverno, os galhos secam. Mas as raízes continuam a mesma. As raízes da igreja não podem mudar. A gente muda na periferia, a gente pode mudar. Por exemplo, como é que nós ensinávamos a Bíblia para as nossas crianças há 34 anos atrás? Eu sou do tempo do franelógrafo. Ensinava as historinhas com franelógrafo para as crianças. Ontem, por exemplo, eu fui contar a parábola do bom samaritano para as crianças. Eu usei skate, usei bike, patins, e elas guardaram. Os amiguinhos não socorreram porque tinha coração de pedra. Mas o bom samaritano tinha coração de ouro, parou sua bike e socorreu seus amiguinhos. A igreja contextualiza. Depois do franelógrafo, o progresso chegou. O progresso chegou. Projetor de slides. Que maravilha. Ia na Sociedade Bíblica do Brasil, alugava slides, mas não tinha dinheiro para comprar o projetor, porque é muito caro. Então vamos emprestar. Ninguém gostava de emprestar, porque se queimasse a lâmpada do magrão, era caro aquela lâmpada. E o progresso chegou. Agora é retroprojetor. Que coisa maravilhosa. Eu me lembro quando compramos o retroprojetor. Disseram, pastor, coragem de gastar um dinheirão para comprar isso. Quando mudamos para cá, em 2016, Maurício, eu vi o retroprojetor nosso. Estava lá no quartinho, debaixo da escada, todo cheio de poeira. Ninguém queria aquilo. A igreja vai mudando. Mudando. Hoje tem data show, mas já tem irmãozinho falando, pastor, painel de LED. Misericórdia. Painel de LED com 1 metro quadrado, dá para comprar um carro. Mas vamos ter que chegar lá. A igreja vai mudando, mudando. Mas as suas raízes continuam. Princípios, valores são imutáveis. Está na palavra? Vai ferir a palavra? Então a gente não muda. Não, não e não. Uma igreja como árvore plantada nesse horto florestal, junto à corrente de águas, ela tem capacidade, ela é capaz de sustentar o seu vigor histórico, a sua história, o seu vigor, a sua força. Jesus então olhou para Pedro e disse, Pedro, você é uma pedra. E eu, o que sou? Jesus era a rocha. E ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Depois lá em Atos capítulo 12, Pedro disse, este Jesus é pedra. É rocha. É a pedra que os construtores rejeitaram. E Jesus contou a parábola dos 2 fundamentos.
O homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra. Este construiu a casa? Rocha. A igreja, como árvore plantada junto à corrente de águas, ela tem as suas raízes aprofundadas na rocha. Plantadas na rocha. Por isso é que ela resiste o tempo. Quantas árvores não suportam tempestades, vendavais, ciclones, elas caem, elas tombam, porque as suas raízes não resistem. Tempestades testam as raízes das árvores. Quantas perseguições a igreja já passou, já enfrentou. Até mesmo os nossos ancestrais aqui. Na década de 50, na década de 60, quantas perseguições os velhos presbíteros, os velhos pastores sofreram aqui em São José, Monteiro Lobato, Paraibuna, apedrejamentos, quantas perseguições. Mas a igreja continua em pé. Suas raízes estão firmadas na rocha. O que é que diz o Salmo 91? Cais 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás? Porque o justo tem raízes fundamentadas na rocha, ele não cai. Ele não cai. Podemos lembrar de Jó. Foi o próprio Deus que disse, Jó é um homem justo e íntegro. E o vento bateu forte. E ele se manteve firme. Suas raízes estavam fundamentadas na rocha, como as algas marinhas. Suas folhas ficam ali, flutuando nas ondas. Resiste às ondas porque as suas raízes estão profundas naqueles rochedos, recifes de corais, lá no fundo. Sustenta. Uma igreja, como árvore plantada junto à corrente de águas, ela é capaz de sustentar principalmente a sua comunhão. Porque as suas raízes estão firmadas na unidade da igreja. Na unidade, apesar das nossas adversidades. É o Salmo 133. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, apesar das diferenças. A união da igreja precisa ser como um feixe de bambus. Eu não sei se vocês já admiraram uma toceira de bambu. Lá no sítio do presbítero Eduardo tem muitas toceiras de bambu. Eu quando olho para uma toceira de bambu, eu me lembro da comunhão da igreja. São bambus diferentes. Um maior, outro menor. Alguns estão nascendo, são brotos. Mas eles crescem entrelaçados, agarrados, uns dos outros. E eles nunca se tombam, sabe por quê? Porque eles estão amarrados numa mesma raiz. Mas ali agarrados, é difícil arrancar um bambu ali daquela toceira. Assim é a comunhão da igreja. São diferentes. Alguns bambus são compridos, outros estão começando, mas estão na mesma raiz. Isso é comunhão. As raízes da igreja precisam estar firmadas na unidade, na tolerância. Suportai-vos uns aos outros em amor. Por causa do choque cultural. Eu falo muito sobre choque cultural aqui na nossa igreja. Porque a igreja é um choque cultural. São personalidades diferentes, temperamentos diferentes, culturas diferentes. Esse é que é bonito na igreja, né? Aqui na igreja nós temos de tudo. Tem engenheiro, tem doutores, tem de tudo. Mas aí acaba o culto, cada um pega uma vassoura e vai varrer, está tudo certo. Aqui as nossas diferenças ficam lá fora. Somos parte dessa floresta. Somos parte desse horto florestal. Somos todos uma árvore que precisa dar frutos. E essa diversidade é uma coisa maravilhosa. Porque é exatamente nos opostos que nós vamos encontrar uma harmonia maravilhosa. Eu gostaria até de usar o exemplo da orquestra para falar sobre comunhão. Será que todos os instrumentos de vocês têm o mesmo som? Evidentemente que não.
Nós já conhecemos aqui o contrabaixo, né? Conhecemos também teclado, bateria. E os violinos? Dá para vocês fazerem um som de violino? Apenas uma nota aí? As três juntas? Vamos lá? Preparem os outros. Vamos lá, uma nota só? Depois eu vou ver vocês. Vamos lá. Amém. Que coisa bonita, não? E aqui nós temos o quê? Uma clarinete. Vamos ver se o clarinete é diferente do violino? Diferente? Bem diferente. Flauta transversal? Vai lá na alma, né? Que coisa maravilhosa. E depois nós começamos. Ah, tem um violoncelo. Vamos lá, violoncelo. Maravilhoso. Olha que som grave, bonito. Mas nós temos, os violinos já foram. Agora os metais. Sax. Vamos lá, sax. E esses outros sax, como é que chamam? Esse é o tenor e esse é? Mas nós temos... Eu quero ver aquele barítono. Faz um som no barítono para a gente ver. Olha que coisa impressionante. Olha o barítono. Viu? Quem conseguir dar essa nota aqui vai ganhar um prêmio. Trompete. Olha lá atrás. Olha que coisa linda. Olha o trompete. Maravilha. E os trombones? Bem aveludado, né? Ó. Tá bom, tá ótimo. Eu empolguei. Mas nós temos trompa aqui, olha. Pouca gente conhece trompa. Pouca gente conhece trompa. O que vocês lembram? Ah, vai entrar o rei aí. Tá vendo que coisa maravilhosa? Eu acho que foram todos, né? Foram todos os instrumentos. O baixo? Então vai, faz o baixo para nós. Aí vai ser um show, hein? Aí ele já tem o dedo ali no jazz. Faz um teclado também para nós. Vamos lá, vamos todo mundo. Muito bom. Foram todos? Agora eu vou chamar o maestro para ver se ele consegue juntar essas diferenças para fazer uma harmonia só. Vamos ver? O pastor fez um pedido muito interessante. Então, a gente vai fazer de uma música que a gente já tocou, 4 compassos, para vocês ouvirem o que é um instrumento separadamente fazendo a parte dele. Você vai ouvir e não vai entender nada. Depois, quando começa a juntar, cada um fazer uma coisa diferente, juntar, aí sim você vai conhecer a melodia. Então, vamos começar.
Viu que coisa maravilhosa? Timbres diferentes, mas nas mãos do maestro. Forma uma harmonia só. Assim é a igreja. Pessoas diferentes, vozes diferentes, temperamentos diferentes, sons diferentes. Mas nós temos um maestro que harmoniza tudo isso. Quem é esse maestro? Jesus. Jesus. E nós podemos comparar a volta de Cristo como o dia em que Ele vai voltar para buscar esta floresta, para buscar esse horto florestal. E quando a Bíblia diz que os ímpios não são assim, eles não prevalecerão no dia do juízo. Então, no dia que Jesus voltar, os ímpios serão reprovados pela falta de frutos. Mas o justo não. Ele é plantado junto à corrente de águas, porque no devido tempo ele dá frutos. Ele vai ter frutos. E muitos naquele dia vão dizer: Senhor, em teu nome nós ensinamos, em teu nome nós profetizamos. E ele vai dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Você não é uma árvore. Você não é uma das minhas árvores. Você é como a palha que o vento dispersa. Palha não tem fruto? Palha é levada pelo vento? É pelos frutos que se conhece a árvore. Que nós possamos ser parte dessa floresta. Um horto florestal. Que muito em breve o Senhor Jesus vai voltar para buscar esta floresta maravilhosa. Que você seja e tenha convicção de que é uma árvore santa, uma árvore justa, nesta floresta, nesse horto florestal, que muito em breve vai ser levada para a glória. Em nome de Jesus. Amém.